E olha agora as coisas que precisam ser por nós absorvidas. Coisas para absorvermos. A primeira, veja aí, preste atenção. Você precisa aprender a ser benigno. Aí você diz, não, mas eu não nasci benigno. Cara, nem eu, nem ninguém. Eu nasci malicioso. Essa é a verdade. Absorver são coisas que a gente tem que decidir se inclinar, exercitar e praticar, e praticar, e praticar, e praticar. E se não conseguir continuar e nunca fazer a confissão de que isso é impossível de ser vivido. Porque quem diz isso quer um pretexto de impotência para não crescer e morrer feio espiritualmente. Compassivo é a segunda coisa. Essa capacidade de se compadecer, de ter compaixão, de se solidarizar, se empatizar com a dor do outro, com a fraqueza do outro, com o tempo do outro, com o atraso do outro, com a lerdeza do outro, ou com ainda a estupidez do outro. Se não houver compaixão para você lidar com a ignorância do outro, a ignorância não deliberada, a ignorância genuinamente ignorante, que não tem gnoses, que não aprendeu. Se você não for compassivo, você não vai lidar com a existência, você vai se tornar um como os outros. A compassividade é que diferencia você e vai maturando e vai transformando a escolha da benignidade em privilégio de si. A benignidade é uma escolha, a compassividade é uma prática. E é essa prática da compassividade que vai produzindo a alegria do exercício da paixão solidária, da empatia. Aí vem uma terceira coisa, a ser absorvida, assimilada. É que quando você chega nesse nível da compassividade, você entra também na dimensão onde perdoar começa a ser uma coisa natural. Perdão só é uma dificuldade brutal para aquele cara que está lá na amargura, na cólera, na gritaria, na raiva, na ira, na malícia. Para esse, perdão é impossível. O recurso, essa matéria-prima da graça e do amor de Deus não habita esse indivíduo. Por isso, perdoar para ele é uma dificuldade. Eu vejo tanta gente querida, mas que tem uma dificuldade brutal para perdoar. Porque eles só conseguem se relacionar com quem concorda com eles. A gente começa a virar gente quando a gente aprende a se relacionar com quem discorda de nós. É por isso que é preciso ser benigno. Não é necessário ser benigno para quem me trata com bondade extremosa. Não é preciso exercer compaixão para aquele que é toda reciprocidade em relação a você. E nem se precisa perdoar aquele que concorda comigo em tudo que eu digo. Até os pagãos fazem isso, Jesus disse. Mas quando você entra na distorção dessas realidades, é como quem decidiu comer a carne de Cristo, se alimentar do pão da vida, comer o maná da eternidade e ter isso como privilégio. Aí, perdoar se transforma numa delícia de graça. Chega a um ponto que você não consegue nem ter tempo de não perdoar. Perdoar se transforma numa resposta instantânea. Você pode continuar triste, você pode continuar lamentoso, você pode continuar até deprimido por ter assistido aquilo, por ter visto
e tido aquela frustração. Agora, você não precisa perdoar, já está perdoado. É só um processo emocional de assimilação, mas não tem nada que já não esteja coberto pelo perdão. Alcança isso quem se inclinou e se tornou servo dessa justiça que excede a dos escribas e fariseus, que só praticavam o que estava escrito. A justiça do Evangelho é essa, aonde a misericórdia triunfa sobre o juízo e o perdão é o maior privilégio de um ser humano. É perdoar, mais do que ser perdoado. Aí vem uma quarta realidade nessa sequência de coisas que precisam ser absorvidas. É quando a gente chega nesse nível, benignidade, compaixão, aí você vai crescendo nesses exercícios todos e se desenvolvendo, se tornando perdoador e tendo isso como privilégio natural do amor de Deus em você, você se torna um reflexo, um espelho de Deus no mundo. Esse é o objetivo do Evangelho. Não é que você seja um frequentador de igreja, o maior doador de dinheiro da terra, o cara que lê a Bíblia 4 vezes no ano. Não. O objetivo do Evangelho é construir esse ser humano que eu estou tentando esculpir diante dos seus olhos. E que seja um reflexo. Quem olhe para você, veja Cristo em você. Cristo com a sua cara, da sua altura, seu tamanho, sua idade, suas rugas, mas Cristo. Aí você diz, isso é impossível? É claro que não é. É claro que não é. Eu fui abraçado a minha vida inteira, durante 25 anos, como se as pessoas abraçassem a Cristo ou a um anjo. Depois da manifestação e da prática e confissão do meu pecado, eu fui objeto de um ódio e uma irascibilidade coletiva dos evangélicos e de alguns outros de fora para todo lado. Mas eu sabia que nada havia que se pudesse fazer contra quem eu era, porque Cristo vivia em mim. E eu me levantei, claudicante, cansadamente, sem energia, quase como um zumbi ambulante, mas fui andando, e fui andando, e fui andando. E depois, logo depois, e fui confessando, e fui pregando, e fui agindo, e fui acolhendo, e fui dando fruto, e fui ensinando, e fui praticando, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e ensinando, até que, de repente, eu comecei a sentir que Deus estava sendo outra vez abraçado em mim, que Jesus estava sendo outra vez abraçado em mim, e que as pessoas estavam colocando a cabeça no meu peito como quem deitava no travesseiro de Deus. Porque é impossível você se inclinar para a benignidade, praticar a compassividade, se tornar perdoador naturalmente e não manifestar como um espelho a face de Cristo vazando de dentro do seu rosto. E você fica como o Pai Celeste, como diz o verso 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É um privilégio. É um privilégio que as pessoas abracem Deus em mim, abracem Deus em você, vejam o reflexo do Pai. Isso nasce de benignidade, cresce do jeito que eu contei a todo mundo aqui. E aí vem a última coisa nessa sequência de realidades a serem absorvidas. Você se torna um praticante da ética do amor naturalmente. Não faz força. Não faz força.
conforme diz o verso 2 do capítulo 5. Não faz força. Também como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, ele diz que o mandamento dele é um só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele disse, ora, os seus mandamentos não são penosos. Eu, pelo menos, não consigo entender alguém que venha com esse papo de que o evangelho é impraticável. Cara, só é impraticável para quem não quer se deixar vencer do mal com o bem. Só é não praticável para aquele que cultua a amargura, o ressentimento, a cólera, a gritaria, as maldades, as malícias. Para esse, o evangelho é impossível. Você já pratica magia negra vivendo assim. Você já pratica feitiçaria existencial. Só para quem se converte fica convencido de que só o amor produz vida, que as outras manifestações são apenas de existência, no máximo funcional. Mas vida não é apenas funcionalidade mecânica e sistêmica na sociedade. Vida é o que é construído em nós pelas obras do amor. Aí você se torna um praticante da ética do amor, imitando o Pai, querendo ser um reflexo dele, um espelho dele. Você anda em amor, naturalmente, como também Cristo nos amou. A gente, querendo ser um reflexo dele, começa a andar como ele. E a encarnar o evangelho não como mandamentos que eu memorizei, mas como tendências que foram instiladas em mim como prioridades do meu ser, absorvidas como éticas da prática do amor. Como também Cristo vos amou. Essa é a referência, o evangelho, é Cristo. E se entregou, porque não existe amor sem entrega. Amor que não tem renúncia, que não tem entrega, que não sabe se recolher, que não sabe conceder, que não sabe entender o atraso do outro ainda. Não é amor. O amor tem essa capacidade de se entregar. Não para uma escravidão, para ser codependente da doença do outro, mas é um entregar-se livre, soberano e redentivo para com o ser daquele que você olha e tem a pulsão do socorro. Se entrega como Cristo se entregou por nós e faz da sua vida uma oferta e um sacrifício cheiroso diante de Deus. O que se está dizendo aqui é que esse tipo de culto, esse tipo de existência é um culto aonde tem esse incenso, esse aroma, esse cheiro, tem toda essa expressão de adoração, essa vida de amor que se entrega é um culto ambulante, ininterrupto, contínuo, é um praticar de graça, é um existir de natureza litúrgica, não porque você seja beato ou religioso, mas porque você carrega a espiritualidade de Cristo Jesus em você. Essas são as coisas a serem absorvidas. Jesus é a tua palavra, é o ensino do caminho da vida. Está posto. Não dá para ninguém dizer que não foi devidamente explicado. É tudo uma questão de escolha, de decisão, de conversão e de abertura do ser e de invocação do Espírito Santo para que o coração decida não pelas coisas naturais que crescem para a morte em nós,
mas decida pelas coisas espirituais que crescem para produzirem a face de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.